Bem-vindos de volta ao Isgradia, seu espaço para explorarmos juntos a história, a religião e muito mais. E hoje temos um tema fascinante para discutir. Você já parou para pensar sobre como diferentes civilizações e crenças se cruzaram ao longo da história? Hoje, vamos explorar um encontro épico entre mundos e crenças, a relação entre a Bíblia, a civilização asteca e o fundamentalismo religioso. Vamos entender como a chegada dos europeus e suas tentativas de converter os astecas ao cristianismo moldaram o destino de uma das civilizações mais avançadas da Mesoamérica. Além disso, vamos mergulhar no conceito de fundamentalismo religioso, comparando práticas e crenças dos antigos astecas com algumas formas contemporâneas de fundamentalismo. Prepare-se para uma jornada através do tempo, onde vamos descobrir como a religião pode tanto unir quanto dividir, e como a interpretação de textos sagrados pode influenciar profundamente uma sociedade. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo conteúdo. Vamos juntos desvendar esses mistérios históricos e religiosos. Vamos lá! Para entender melhor a relação entre a Bíblia e a civilização asteca, é importante primeiro contextualizar o que é a Bíblia e seu significado dentro do cristianismo. A Bíblia é o texto sagrado central do cristianismo, composta por dois grandes blocos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, também conhecido como a Bíblia hebraica, inclui livros sagrados dos judeus e narra desde a criação do mundo até a história dos profetas de Israel. O Novo Testamento, por outro lado, foca na vida, ensinamentos, morte e ressurreição de Jesus Cristo, considerado pelos cristãos como o Filho de Deus e o Salvador da humanidade. Este conjunto de textos foi escrito por vários autores ao longo de séculos e é considerado inspirado por Deus pelos crentes. Para os cristãos, a Bíblia não é apenas um livro de história ou literatura. É a base de sua fé e prática. Ela oferece orientação moral, espiritual e é vista como a palavra revelada de Deus. Milhões de pessoas ao redor do mundo leem a Bíblia diariamente em busca de consolo, sabedoria e direção. A importância da Bíblia no cristianismo também se reflete na sua disseminação global. Traduzida em milhares de idiomas, ela é usada em liturgias, estudo pessoal e evangelização. Agora que já entendemos a importância da Bíblia no cristianismo, vamos voltar nossa atenção para a fascinante civilização asteca, um dos impérios mais notáveis da Mesoamérica. A civilização asteca, também conhecida como Mexica, floresceu entre os séculos 14 e 16 na região que hoje corresponde ao centro do México. Sua capital, Tenochtitlan, estava situada onde hoje se encontra a cidade do México. Fundada em 1325, Tenochtitlan se tornou uma das maiores e mais impressionantes cidades do mundo antigo, com uma população que pode ter chegado a 200 mil habitantes. No seu apogeu, o Império Azteca controlava vastas áreas através de uma rede de cidades-estados tributárias. Eles construíram um complexo sistema de estradas, aquedutos e uma impressionante arquitetura monumental, incluindo templos, palácios e mercados. Os astecas são conhecidos por suas práticas religiosas intensas e elaboradas. Eles eram politeístas, adorando numerosos deuses que representavam elementos naturais e conceitos abstratos. Entre os deuses mais importantes estavam Huitzilopochtli, o deus da guerra e do sol, e Quetzalcoatl, a serpente emplumada, associado ao vento e ao conhecimento. Uma característica marcante da religião asteca era a prática de sacrifícios humanos, que eles acreditavam ser essenciais para apaziguar os deuses e garantir a continuidade do mundo. As cerimônias religiosas, muitas vezes realizadas no topo de grandes pirâmides, eram eventos públicos significativos na vida asteca. Além de suas práticas religiosas, os astecas eram agricultores habilidosos, desenvolvendo métodos avançados como as chinampas, ou jardins flutuantes, para maximizar a produção agrícola. Eles cultivavam milho, feijão, abóbora e pimenta, que eram a base de sua dieta. Com uma sociedade complexa e rica em cultura, a civilização asteca deixou um legado duradouro na história do México e do mundo. Agora que temos um entendimento básico sobre os astecas, vamos explorar como o encontro com os europeus e a introdução da Bíblia afetaram essa grande civilização. Para começar a entender a civilização asteca, vamos primeiro olhar para onde e quando essa grande civilização floresceu. A civilização asteca se estabeleceu no coração da Mesoamérica, especificamente na região que hoje corresponde ao centro do México. A área central do México, incluindo os vales do México, Puebla e Morelos, foi o epicentro do Império Azteca. A capital asteca, Tenochtitlan, foi fundada em 1325 em uma ilha no Lago Texcoco.
essa cidade se tornou uma das maiores e mais impressionantes metrópoles do mundo pré-colombiano, conhecida por sua arquitetura magnífica, incluindo o Templo Mayar, que era o centro religioso da cidade. O período de maior esplendor da civilização asteca ocorreu entre os séculos XIV e XVI. Os astecas começaram a se expandir por volta do início do século XV, estabelecendo um império poderoso através de alianças e conquistas militares. Esse império atingiu seu auge pouco antes da chegada dos conquistadores espanhóis em 1519. O encontro entre os astecas e os europeus ocorreu em um momento crítico. Em 1519, Hernán Cortés, liderando uma expedição espanhola, chegou ao território asteca. Em 1521, após um cerco prolongado e batalhas ferozes, Tenochtitlan caiu, marcando o fim do Império Azteca e o início do domínio colonial espanhol na região. Assim, entre os séculos XIV e XVI, os astecas construíram e perderam um dos impérios mais notáveis da história. Compreender essa cronologia nos ajuda a apreciar melhor o impacto que a chegada dos europeus e a introdução da Bíblia tiveram sobre essa civilização florescente. Agora que conhecemos a localização e a cronologia da civilização asteca, vamos mergulhar na fascinante estrutura social e política que sustentava esse grande império. A sociedade asteca era altamente organizada e estratificada, com uma estrutura social complexa que refletia sua sofisticação e eficiência. Vamos começar pelo topo da hierarquia. No auge da estrutura política estava o Tlatoani, o governante supremo da capital Tenochtitlan. O Tlatoani era visto não apenas como um líder político, mas também como um líder religioso, considerado um representante dos deuses na terra. Montezuma II, um dos Tlatoanis mais conhecidos, governava quando os espanhóis chegaram. Abaixo do Tlatoani estava a nobreza, composta por famílias aristocráticas que detinham poder e influência significativos. Essa elite, conhecida como Pepiltin, possuía terras, liderava exércitos e desempenhava papéis importantes na administração do império. Conselheiros e oficiais militares de alto escalão eram escolhidos entre essa classe. Os sacerdotes, ou Tlamakasqui, ocupavam um papel crucial tanto na religião quanto na política. Eles realizavam rituais complexos, supervisionavam os sacrifícios e interpretavam os desejos dos deuses. A religião estava profundamente entrelaçada com a governança, tornando os sacerdotes figuras de grande poder. No nível intermediário da sociedade estavam os Pocheca, uma classe de comerciantes e espiões que viajavam extensivamente pelo império e além, trazendo de volta bens valiosos e informações. Eles desfrutavam de um status privilegiado devido à sua importância econômica. A base da sociedade asteca era formada pelos Macehualtin, ou plebeus. Esses incluíam agricultores, artesãos e trabalhadores que sustentavam a economia e a vida cotidiana do império. Embora não tivessem o prestígio da nobreza, eram essenciais para a prosperidade do império. No nível mais baixo estavam os Tlacotin, ou escravos. A escravidão entre os astecas era geralmente resultado de dívidas, crimes ou captura em guerra. No entanto, os escravos tinham alguns direitos e podiam eventualmente comprar sua liberdade. A estrutura social e política dos astecas era, portanto, uma pirâmide complexa, com cada classe desempenhando um papel específico e vital para a estabilidade e o funcionamento do império. Entender essa estrutura nos ajuda a apreciar a sofisticação e a organização da sociedade asteca, que foi fundamental para seu sucesso e também para os desafios que enfrentaram com a chegada dos europeus. Agora que já discutimos a estrutura social e política dos astecas, vamos explorar um dos aspectos mais fascinantes e complexos de sua cultura, suas práticas religiosas. A religião asteca era profundamente enraizada em todos os aspectos da vida. Os astecas eram politeístas, o que significa que adoravam muitos deuses, cada um com suas próprias características e esferas de influência. Entre os deuses mais importantes estava Huitzilopochtli, o deus da guerra e do sol. Ele era considerado o patrono de Tenochtitlan e o responsável por guiar os astecas em suas conquistas militares. Huitzilopochtli exigia sacrifícios humanos para manter a força do sol e garantir a vitória nas batalhas. Outro deus de grande relevância era Quetzalcoatl, a serpente emplumada. Ele era associado ao vento, à sabedoria e à criação. Diferente de Huitzilopochtli, Quetzalcoatl era visto como um deus benevolente que trouxe conhecimentos importantes, como a agricultura e as artes, aos seres humanos. Os sacrifícios humanos eram uma prática central na religião asteca. Eles acreditavam que os sacrifícios eram necessários para apaziguar os deuses e manter o equilíbrio do universo.
Os sacrifícios eram realizados em grandes cerimônias públicas e frequentemente envolviam prisioneiros de guerra. O coração das vítimas era oferecido aos deuses em altares, muitas vezes no topo de pirâmide. Além dos sacrifícios humanos, os astecas também realizavam uma variedade de outros rituais, incluindo oferendas de alimentos, flores e pequenas esculturas. As cerimônias religiosas eram acompanhadas por danças, música e cantos, refletindo a riqueza cultural e a devoção espiritual do povo asteca. Os templos, como o majestoso Templo Mayor em Tenochtitlan, eram os centros das atividades religiosas. Aqui, os sacerdotes desempenhavam um papel crucial, interpretando a vontade dos deuses e conduzindo os rituais necessários para garantir a prosperidade do império. A religião asteca, com seu complexo panteão de deuses e rituais elaborados, era uma força unificadora e motivadora na vida dos astecas. Ela influenciava tudo, desde a política até a agricultura, e ajudava a manter a coesão social e a identidade cultural. Compreender essas práticas religiosas nos permite ver a profundidade da fé asteca e o impacto significativo que a chegada dos europeus e suas próprias crenças religiosas tiveram sobre essa civilização. Compreendendo a complexa sociedade e as práticas religiosas dos astecas, vamos agora explorar um evento que mudaria para sempre o curso da história desta grande civilização, a chegada dos conquistadores espanhóis liderados por Hernán Cortés em 1519. Em 1519, Hernán Cortés, um ambicioso conquistador espanhol, desembarcou na costa do atual México com cerca de 600 homens, 16 cavalos e algumas peças de artilharia. Este foi o início de uma das mais dramáticas conquistas da história. Cortés e seus homens começaram sua jornada no porto de Veracruz, marchando lentamente para o interior, em direção à capital asteca, Tenochtitlan. No caminho, eles fizeram alianças com várias tribos indígenas que eram inimigas dos astecas, aumentando significativamente suas forças. Moctezuma II, o Tlatoani dos astecas na época, ficou sabendo da chegada dos espanhóis e dos relatos sobre homens brancos com cavalos. Inicialmente, ele acreditou que Cortés poderia ser o retorno do deus Quetzalcoatl, cuja chegada, segundo a profecia, coincidiria com aquele período. Em novembro de 1519, Cortés e Moctezuma finalmente se encontraram. Moctezuma recebeu Cortés e seus homens com honras e presentes, talvez esperando apaziguar os visitantes ou ganhar tempo para entender suas intenções. Os espanhóis foram alojados no palácio de Axayácatl, no coração de Tenochtitlan. No entanto, as tensões logo começaram a surgir. Os espanhóis estavam cada vez mais inquietos com a necessidade de suprimentos e a hostilidade latente dos astecas. Além disso, Cortés estava determinado a conquistar e explorar as riquezas do império. A situação culminou quando Cortés decidiu capturar Moctezuma, usando-o como um refém para controlar a cidade e os astecas. Essa ação precipitou uma série de eventos violentos, incluindo a Noche Triste, onde muitos espanhóis e seus aliados indígenas foram mortos enquanto tentavam fugir de Tenochtitlan. Após a fuga, Cortés reorganizou suas forças e, com reforços, voltou para sitiar Tenochtitlan em 1521. O cerco durou vários meses e foi marcado por combates intensos e uma devastadora epidemia de varíola que dizimou a população asteca. Eventualmente, em agosto de 1521, Tenochtitlan caiu, marcando o fim do Império Azteca. A chegada de Hernán Cortés e a subsequente conquista do Império Azteca não foram apenas encontros entre dois exércitos, mas também entre duas culturas e sistemas de crenças completamente diferentes. Este evento trágico resultou na queda de uma grande civilização e na ascensão do domínio espanhol na Mesoamérica, alterando para sempre a história da região. Tendo explorado a chegada dos conquistadores espanhóis liderados por Hernán Cortés, vamos agora examinar o impacto inicial desse contato entre os europeus e os astecas, um encontro que alteraria dramaticamente o curso da história para ambas as culturas. A primeira impressão que os europeus tiveram dos astecas foi de uma civilização altamente avançada. As grandes cidades, especialmente Tenochtitlan, impressionaram Cortés e seus homens com sua grandiosidade e complexidade. As sofisticadas estruturas, mercados vibrantes e o elaborado sistema de canais eram testemunhos do desenvolvimento asteca. No início, houve um clima de curiosidade e diplomacia. Moctezuma II e Cortés trocaram presentes e mantiveram uma fachada de cordialidade. No entanto, a desconfiança mútua e as diferenças culturais profundas logo começaram a gerar tensões. Os espanhóis ficaram especialmente chocados com as práticas religiosas dos astecas, incluindo os sacrifícios humanos.
Para os espanhóis, cristãos fervorosos, essas práticas eram vistas como bárbaras e demoníacas, aumentando o desejo de converter os astecas ao cristianismo. Um dos impactos mais devastadores do contato inicial foi a introdução de doenças europeias, como a varíola, para as quais os astecas não tinham imunidade. Epidemias se espalharam rapidamente, causando a morte de milhares de pessoas e enfraquecendo significativamente a resistência asteca. Além disso, houve um impacto econômico imediato. Os europeus introduziram novos produtos e tecnologias, enquanto também extraíam riquezas locais. O comércio, embora inicialmente limitado, começou a transformar as dinâmicas econômicas da região. As alianças formadas pelos espanhóis com tribos indígenas inimigas dos astecas também tiveram um impacto significativo. Esses aliados forneceram aos espanhóis informações vitais, suporte logístico e forças adicionais, que foram decisivas na conquista de Tenochtitlán. O contato inicial entre europeus e astecas foi um encontro de mundos distintos com consequências profundas e imediatas. As diferenças culturais, as doenças devastadoras e as alianças estratégicas moldaram o início de uma nova era na Mesoamérica, marcada pela tragédia e transformação. Compreender esses impactos iniciais é crucial para apreciar a complexidade do processo de conquista e suas reverberações históricas. Agora, vamos conhecer um pouco sobre fundamentalismo religioso. O que é fundamentalismo religioso? Fundamentalismo religioso é a crença de que os textos sagrados de uma religião devem ser seguidos literalmente, sem aceitar interpretações modernas. Os fundamentalistas acreditam que suas crenças são a verdade absoluta e devem guiar todos os aspectos da vida. Isso pode levar a conflitos com aqueles que têm visões diferentes ou mais liberais. O fundamentalismo cristão é uma forma de cristianismo que insiste na interpretação literal da Bíblia e na adesão estrita aos seus ensinamentos. Exemplos históricos e contemporâneos. Históricos: o movimento fundamentalista cristão começou nos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX, em resposta ao modernismo e à crítica bíblica. Um exemplo significativo é o julgamento de Scopes em 1925, onde um professor foi julgado por ensinar a teoria da evolução. Contemporâneos: hoje, o fundamentalismo cristão pode ser visto em diversos grupos e igrejas que promovem a educação baseada na criação bíblica em vez da evolução, e em movimentos políticos que buscam influenciar a legislação com base em princípios bíblicos. A importância da Bíblia. Para os fundamentalistas cristãos, a Bíblia é a palavra literal de Deus, infalível e inerrante. Ela é a autoridade final em todas as questões de fé e prática, guiando suas vidas diárias, decisões morais e crenças. Interpretações literais e rigorosas. As interpretações literais e rigorosas da Bíblia levam os fundamentalistas a seguirem normas estritas de comportamento, como a oposição ao aborto, ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, e à teoria da evolução. Eles também defendem a observância de regras bíblicas sobre moralidade, família e conduta social, influenciando fortemente suas comunidades e a política. Fundamentalismo cristão. Comparações e contrastes. Comparação entre o fundamentalismo cristão e as práticas religiosas dos astecas. Fundamentalismo cristão insiste na interpretação literal da Bíblia e acredita que seus ensinamentos devem guiar todos os aspectos da vida. Práticas religiosas dos astecas eram politeístas, com práticas como sacrifícios humanos para apaziguar deuses e garantir a ordem do universo. Utilização de textos e crenças. Cristãos fundamentalistas usam a Bíblia como a autoridade final, justificando práticas e comportamentos específicos, como a oposição ao aborto e ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Astecas baseavam suas práticas nos mitos e crenças sobre seus deuses, justificando sacrifícios humanos como necessários para manter o equilíbrio cósmico. Impactos sociais e culturais. Impacto do fundamentalismo religioso na sociedade moderna. O fundamentalismo cristão influencia políticas, educação e legislações, muitas vezes causando debates e divisões sobre questões morais e éticas. Consequências do encontro entre astecas e conquistadores. Cultural: a destruição de templos e a supressão de práticas religiosas astecas, com a imposição do cristianismo pelos conquistadores. Religioso: o colapso das estruturas religiosas astecas e a conversão forçada ao cristianismo, resultando na perda de muitas tradições e conhecimentos indígenas. Reflexão sobre a tolerância religiosa e respeito às diferentes tradições. A história oferece lições importantes sobre a necessidade de tolerância religiosa e o respeito mútuo.
Aprender com o passado pode ajudar a promover a coexistência pacífica e o entendimento entre diferentes crenças e práticas culturais no mundo moderno.